Olá, Virgílio. Olá, Marco. Grato por teres aceito este convite para seres o próximo Game World Builder a ser entrevistado. Nós estamos no Innovations for the Future Game World Builder Interview e tu vens com o Game World Ciclo, que é um Game World no Porto. Sim, talvez a primeira pergunta seja essa: o que é ciclo? Em tuas palavras, o que é ciclo? Bom, a Ciclo é uma estrutura na área da criação e de pesquisa também, e de ação, e na área da fotografia, e que procurou sempre também estabelecer relações próximas e transdisciplinares com outras disciplinas, não só artísticas, não é, das artes visuais, mas essencialmente das ciências sociais e ambientais. E, portanto, sempre com uma premissa, com uma intenção de abordar criticamente aquilo que hoje está em cima da mesa, não é? As urgências do nosso tempo, não é? E quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ecológico, estão profundamente interligadas. E, portanto, é sim uma dimensão que às vezes é, é quase, quase que nos esmaga, não é? Como abordar criticamente aquilo que não só a nível local, mas também a nível global nos inquieta, nos preocupa, nos provoca, não é? Para uma mudança. E, portanto, a Ciclo nasce com essa vontade de instigar, de indagar, de provocar, de transformar não só as pessoas que estão diretamente envolvidas, não é? Portanto, nós, equipa, os artistas que convidamos, os curadores que também convidamos, mas também as pessoas que obviamente que estão por trás das instituições que estão envolvidas nos projetos que a Ciclo desenvolve. E, portanto, há assim várias dimensões, não é? Que, que estes projetos trazem, ou seja, várias interações, e esse é o propósito da Ciclo, também daí essa ideia cíclica do ciclo, não é? Algo que não é um ciclo que se repete, não é essa ideia de pá, vamos andar a fazer o mesmo, mas não, é um ciclo que se renova, não é? É um ciclo que se completa que está assente na parte da concepção, na parte da produção, na parte da criação e na parte da exposição, ou seja, na difusão daquilo que nós produzimos a nível artístico. Portanto, então, retomando, é isso, é essa plataforma de pesquisa, de criação e de ação a partir do trabalho que fazemos. E esse trabalho normalmente é feito em contexto de residências artísticas ou em contexto de laboratórios, chamamos de laboratórios porque é quando colocamos os artistas em diálogo ou com iniciativas específicas, dou o exemplo do sustentar, na área da sustentabilidade, em que o artista está em diálogo com cientistas, ou está em diálogo com especialistas de diferentes áreas, ou na área social, agentes sociais, ou na área cultural, ou também na área científica, e pronto, e aí podem ser relações, interrelações ou com universidades, com centros de investigação, ou com municípios, ou com empresas, e portanto, é essa, no fundo, assim, resumindo, o ciclo é este, uma espécie de ecossistema, não é? Que se vai também nutrindo, autonutrindo, envolvendo cada vez mais pessoas, desafiando as pessoas que nós convidamos, e portanto, e sinto isso, que em cada projeto, em cada ação, em cada iniciativa, em cada atividade, há ali um potencial e eu sinto que não sou o mesmo. Portanto, mais uma vez, esta ideia cíclica que não se repete, mas que se transforma, que acrescenta, que traz, que convida, que instiga, que provoca. E pronto, e muitas vezes disruptivo também, não é? E, portanto, e, e sim, é essa, diria que era
que é assim o grande propósito da Ciclo, não é? É criar oportunidades para, não é? Sim. É um projeto de artístico, tu és um artista Sim, na área da fotografia, e é um projeto de um coletivo de artistas, no sentido em que tu convidas outros artistas para virem intervir, e o espaço de intervenção é a cidade e o que rodeia a cidade, os seus bairros, os seus jardins, onde estão a população, e fazer isso com uma matriz de questionamento, de reflexão, de inquirição sobre o que estamos a viver e as formas de pensar do que geram o que nós estamos a viver em coletivo, e em diálogo com diferentes áreas, entre a ciência, a arte, a engenharia, o social, o território e as populações. Esse, para mim, Virgília, é uma das inovações que vocês estão a fazer, assim, essa plataforma de diálogo, não é? E de trazer a arte e a intervenção artística como um ponto de partida e chegada, de comunicação, de interação e de questionamento daquilo que nós estamos a viver, portanto, aquilo que tu chamavas as causas, não é? As causas que vocês abraçam e que dizem respeito, portanto, os desafios do nosso tempo. Então, eu gostava que tu explorasses, me dissesse um pouco mais o que é isso, como é que entrou este tema das causas na Ciclo, como é que os projetos abordam isto. Portanto, sei, por exemplo, que há residências artísticas que os artistas vão e muitas vezes vivem mesmo com a população e estão nos diferentes territórios, nos bairros e afins. Portanto, fala um pouco como é que esta mecânica da causa chega e como é que isso se estrutura dentro da Ciclo, dos projetos, enfim, uma ideia, uma pincelada sobre isso. ok. Então, os projetos que nós implementamos vai muito para além da cidade do Porto, não é? Portanto, eles estão, no fundo, espalhados por vários territórios, quer urbanos, quer de rurais, não é? De territórios de baixa densidade do interior, e quer em Portugal, quer no estrangeiro. Ou seja, nós organizamos tanto residências em Portugal como também no estrangeiro. E neste caso em concreto, por exemplo, deste o exemplo destas residências em casas particulares, esse projeto tem incluído digamos, nesse núcleo que se chama o Vivificar, que é um projeto em territórios de baixa densidade, neste caso em concreto no Douro, na região do Douro, em 4 municípios, e portanto, e aí é muito refletido sobre a ideia do viver e ficar, não é? O que é que significa viver e ficar num território de baixa densidade, não é? Onde sabemos que a ausência da população é cada vez maior, e portanto, e muito focado também na questão dos jovens, não é? Não é? Quais são os grandes desafios, quais são as grandes oportunidades de estar naqueles territórios. E, obviamente, aí também pensar todas não é, as dimensões ecológicas, sociais, culturais, económicas, não é? Que aquele território, com aquelas cidades, com aquelas vilas e aldeias podem oferecer à população que vive, ou então que queiram lá viver, e portanto é muito refletir sobre essas questões. E aí é uma imersão entre artista e a comunidade, ou seja, trabalhar, nós chamamos de community specific, porque é uma comunidade específica, é o artista a trabalhar com aquela comunidade e refletir muito sobre as especificidades daquele território, mas daquela comunidade, não é? O que é que eles também estão a sentir, o que é que eles estão a viver, no fundo também o artista traz propostas, protocolos, convida não é? A não só refletir sobre essas questões, mas também a co-criar com o próprio artista e desenvolver trabalhos de criação, de co-criação nesses territórios. E depois temos também a outra dimensão que é muito centrada também nos centros urbanos, não é? Ou seja, e o sustentar está mais ativo, e a ideia lá está também de olhar para iniciativas, propostas que sejam disruptivas, experimentais na área da sustentabilidade e que possam também trazer esta ideia de regeneração, de propostas regenerativas para os centros urbanos, não é? Portanto, e aí é o artista em diálogo com os tais laboratórios. E depois temos outros projetos que de alguma forma são mais autónomos, não estão digamos, nestes dois núcleos, não é? Centrais,
como por exemplo o Conectar, não é? São projetos que trazem organizações, que trazem artistas, que já estão a desenvolver projetos que nós identificamos, que já estão a trabalhar também ou seja, há afinidades, há empatias, não é, connosco e nós com eles em termos da forma de operarem e de trabalharem e de pensarem e contribuem também para esta expansão do pensamento socioecológico e então convidamos a eles também a participar e a trazerem o seu know-how, o trabalho que também foram feitos e apresentarmos esse contexto, não é? E aí é mais nacional, internacional, ou seja, é mais o local e o global, não é? Portanto, de vários pontos do globo, coisas muito específicas, trabalhos que também ou com a comunidade, que estão a ser desenvolvidos e que são estudos de caso também para nós. E depois temos a parte mais disruptiva, que é o expandir, que é mais centrado num pensamento mais especulativo, mais disruptivo, mais ativista também, e aí convidar mais jovens artistas, universidades, na área artística, a trabalharem, a pensarem a temática, neste caso em concreto, está isso aí agora integrado na Bienal Fotografia de Porto, para apresentar trabalhos sobre a proposta que a Bienal lança de 2 em 2 anos, cujo eixo que une, portanto, são estas questões que estão todas aqui em cima da mesa, assim. Portanto, vocês também organizam a Bienal, para ser claro. Qual é o papel da Bienal de Fotografia do Porto neste quadro que tu estás a manifestar? E peço que tu fales um pouco das causas. Como é que as causas okay. chegam? Desculpa, exatamente. Como é que entra a causa no ciclo? Como é que é no vosso dia-a-dia? Como é que a causa chega? Okay. Que tipo de causas vocês abraçam? Isso então temos que ir lá atrás, ou seja, a Ciclo também é um fundo, surge no somatório de um trabalho que eu, como Virgílio, como artista, desenvolvi, tenho durante cerca de 25 anos, não é? E, portanto, e foi aí uma vontade de sair daquela bolha do artista individual, do meu trabalho, do meu percurso, do meu portfólio, das minhas exposições, das minhas publicações, para algo mais coletivo e que pudesse, de alguma forma, incluir outros artistas, outras propostas, organizações, ou seja, no fundo foi juntar não só o meu know-how como artista, mas também como também, do ponto de vista institucional, todos os contactos que tinha para, de alguma forma, dar uma outra expressão, uma outra corpo, uma outra também legitimidade a todo aquele trabalho que estava a ser feito e poder ser mais coletivo. E as causas já surgem do trabalho que eu vinha a desenvolver, não só do ponto de vista pessoal, em termos de desenvolvimento pessoal, mas também do ponto de vista artístico, não é? E daquilo que me inquietava, daquilo que me preocupava e que me atraía a minha atenção, a minha dedicação. E, portanto, esse trabalho, eu como artista até estava muito mais ancorado numa questão até espiritual, mas muito do concreto também, ou seja, esta relação entre o espírito e a matéria, ou seja, sempre a partir de questões do cotidiano e da realidade, mas sempre olhando para isso de uma forma mais, como é dizer, uma forma de levantar esses véus, não é? Uma forma também de permitir entrar nesse mundo mais subliminar, mais intangível, não é? E que mais dos sintomas, não é? Mais da questão do sentimento, não é? E, portanto, coisas que de alguma forma estão, não é? Ou cristalizadas ou ocultas e que nos movem, não é? A todos, não é? E que nos, de alguma forma, e era isso também que me movia. E, portanto, e aí estavam muitas coisas, não é? Recordo-me também há cerca de 20 anos um trabalho que eu desenvolvi sobre comunidades alternativas,
não só aqui em Portugal, mas na Europa e América do Sul, ou seja, também olhar para esses espaços como laboratórios, como experiências, o que é que eles estão a pensar, parecia tipo uma espécie de retorno, não é? Ao passado, mas não, eu encontrava nessas comunidades, nesses grupos, propostas muito inovadoras, não é? De regeneração, de comunhão com a natureza, com a espiritualidade, portanto, e eram eco-villages, ou grupos informais ou formais, umas mais organizados, outros menos organizados, e portanto, eu julgo também essas causas surgem também muito desse e de outros trabalhos que, que, que tenho vindo a desenvolver, mas foi algo também de uma forma muito orgânica, não foi uma coisa que tipo, ok, vamos nos dedicar. Eu acho que foi de uma forma muito orgânica, não é? Sim, sim, O acho que foi que eu estou a essa. escutar é que foi à medida que as tuas inquietações pessoais foram acontecendo e que o teu trabalho foi refletindo essas inquietações, Uhum, a tua procura aumentou, não é? Ir às aldeias, ir visitar, e não sei o quê, portanto a tua procura aumentou e isso foi influenciando a forma como tu vais interagindo como artista, como ser humano e naquilo que tu querias fazer. Como tu dizias, eu não quero mais trabalhar sozinho, quero estar mais em coletivo, quero abrir, quero experimentar. Portanto, essas urges, essas necessidades que iam surgindo em ti, iam criando o caminho e as causas foram, portanto, esses temas que te tocavam-te em primeiro lugar a ti, porque tu estavas a uhum. vivê-los e depois tu querias intervir como artista também a poder levar a proposta. Foi isto que eu escutei e a Ciclo bebe disso, não é? No seu ato de criação, ela bebe esse teu caminho. um, e como é que é a história da Bienal e como é que a Bienal, qual é o papel da Bienal neste puzzle que tu estás a descrever, não é? Que já é um Uhum, puzzle com muitos braços de intervenção, cobrindo muitas áreas, o diálogo com as universidades, com os cientistas, com a comunidade, com os artistas, não é? Portanto, há aqui um, quase como se a Ciclo fosse um hub, não é? Tivesse a ligar uhum, todas, muitas partes e a colocar em diálogo muitas destas partes, que é de facto um dos grandes temas da modernidade. A uhum, modernidade não está fragmentada, nós é que nos fragmentamos para chegar até aqui, então como é que voltamos a ver o todo, a ter as perspectivas do uhum, todos, a multiperspectiva, os multissetores, o conhecimento, que em vez de estar fragmentado está junto, não é? Como é que se faz isso? Portanto, olho para a Ciclo e o trabalho que ela está a fazer também muito nesse lugar de trazer, pôr o que estava separado junto e iniciar conversações diferentes em torno disso, para podermos ter um mundo mais integral, mais íntegro, não tão fragmentado. Não é? Qual é o papel da Bienal aí nisso? A Bienal surge como também esse espaço para partilhar com o grande público o trabalho que está a ser feito. Esse tal trabalho que muitas das vezes é invisível, não é? Não é invisível para as pessoas que estão diretamente envolvidas, mas é invisível para um grande público, não é? E, portanto, esse trabalho de laboratório, de residência, de criação, de pesquisa, de experimentação, eh, eh, que, que, é muito difícil às vezes falar ou partilhar esses outcomes, esses resultados, e a Bienal surge nesse sentido de, ok, então ela é agregadora, não é? destes núcleos todos, destas plataformas todos, estes projetos que parecem autónomos, mas estão profundamente interligados. Eu falei-te há um bocado do Vivificar, territórios de baixa densidade. Se por um lado estamos a pensar a questão do território de baixa densidade e todas as possibilidades e desafios, mas por outro lado também estamos a pensar a questão dos centros urbanos e da insustentabilidade e da regeneração e de propostas, quer dizer, nos centros urbanos, ou seja, há todos estes, não é, pontos que depois se interconectam e se informam uns aos outros, não é, e trazem diferentes perspectivas de diferentes territórios, de diferentes comunidades, e portanto e a Bienal abraça, não é, no fundo estes quatro núcleos que eu te falei, do vivificar, do sustentar, do conectar e do expandir, e portanto, obviamente dá voz a esse trabalho, a esses artistas, a essas comunidades que tiveram a trabalhar no ano anterior àquilo que nós apresentamos a Bienal, ou seja, por isso também esta ideia do Bienal e do cíclico, não é? Da concepção, da criação e depois também da exposição
e que também está impregnada na Bienal, não é? Portanto, a Bienal também se cumpre aí, não é? Portanto, ela também é essa plataforma, não é? Que também alberga esta criação, alberga esta experimentação, alberga, e depois torna-a visível no ano de apresentações. E pronto, e depois elas também circulam, estas exposições, não ficam só no Porto, circulam a nível nacional, mas também circulam a nível internacional, algumas destas exposições, sim. Mas a Bienal é isso também. Grato, Gil. Na tua perspectiva, qual é o papel que a arte tem, e em particular as artes com que tu lidas de forma mais cotidiana, têm no tempo que nós vivemos e nesta ideia de criar condições para a vida se continuar a manter para as próximas gerações? Tu também és pai, portanto isso também está no teu colo, o legado para as próximas gerações. Como é que tu vês o papel da arte neste momento e para a ideia de criação de futuro? É assim, se nós partirmos da premissa que aquilo que não é só, mas uma das grandes dos problemas que nós enfrentamos está muito ancorado na questão cultural, não é? Dos hábitos, padrões, desse legado cultural. Então a arte aqui tem um papel incrível, não é? No sentido de criar essa disrupção, apresentar novas propostas, acima de tudo trazer para cima da mesa um novo imaginário, não é? Porque, assim, não é? Acho que faltam imagens, não é? Faltam novas imagens para se falar o que é que será então esse futuro, não é? Quer dizer, distópico, não é? Elas estão muito em cima da mesa, não é? Portanto, mas também utópico, quer dizer, ou não, ou então algo que é possível, porque está dentro de nós, mas que que pode ganhar uma imagem, que pode trazer essa inspiração, que pode também tocar o outro e ser tocado pelo outro, e portanto ser algo que está mais próximo dessa vida, dessa uma questão quase biológica, não é? Mas ao mesmo tempo também com este olhar de futuro, não é? Com este olhar de um novo imaginário, de uma, novas imagens. Eu acho que é isso que a arte aqui pode trazer. E pode também trazer, que eu acho que aqui é o que nós experimentamos muito, são estas relações diretas com os artistas, não é? Porque todos nós temos as nossas formas de pensar, obviamente, mas há estratégias, há processos, há formas de olhar para as coisas e para o detalhe, para o mundo e para a vida e para o passado, para a história, não é? A arte também faz muito, não é? Revisita muito a questão da história, do passado, mas também olha muito para o presente e também pode-se projetar nesse futuro. E eu acho que a arte aí, em termos também de poder contribuir para uma mediação entre estes diferentes mundos e universos e saberes e trazer para cima da mesa novas possibilidades, novas lentes, porque no fundo é isso, também olhar para as coisas de uma forma criativa, de uma forma imagética, de uma forma também provocadora, e a arte tem esse poder de provocar, não é? De criar sínteses, não é? De repente, não é? Numa imagem conseguir encapsular uma complexidade brutal, não é? E de repente, uau, que coisa, não é? Não é? E que se entranha, não é? E, portanto, eu acho que a arte tem várias atributos, não é? E ferramentas, e os artistas em concreto, neste caso, não é? Para poder contribuir para esta transformação, para esta mudança e acrescentar, não é? Acrescentar aqui esse valor, essa, esse convite, não é? E, sim, e sairmos também desta nossa, dessa nossa bolha, não é? Mental, muitas vezes também não é? Enjaulada, não é? Em padrões culturais ou preconceitos, e portanto trazer uma outra, não é? Uma outra fluidez, uma outra organicidade, uma outra
também leveza, não é? Não quer dizer superficialidade, não é? Mas profundidade, mas que de alguma forma nos possa convidar também a entrar no desconhecido. Também a arte é isso, é esse potencial do desconhecido, estás a ver? É um convite a um mergulho, não é? Não é? Não é? Entrar ali num universo que é isto? Eu não conheço, não é? Eu não domino isto, não é? E portanto esse convite, eu acho que esse desconhecido, eu acho que é o grande potencial da arte, sim. De repente ativar ali os nossos, não só os nossos sentimentos, mas está o nosso medo, não é? Mas também a nossa curiosidade, e voltando aqui à questão dos sentimentos de raiva, eu acho que elas estão lá todas, não é? Portanto, essa raiva, o sentimento, a tristeza e a alegria, portanto, eu acho que a arte tem essa, é um, tem essa oportunidade, não é? Para resgatar isso e partilhar. Virgílio, quais são as três histórias que fazem com que tu chegues aqui, não é? Se tu olhares para a tua vida em retrospectiva, quais são os três momentos-chave que aconteceram que fazem com que tu estejas aqui sentado à minha frente a conversar sobre a ciclo e sobre a intervenção artística como uma forma de criar futuros, de criar, imaginar futuros? Quais são os três momentos-chave na tua vida que trazem a este momento aqui? Quais são as três histórias? Eu não sei se consigo me conectar com essas histórias. Três histórias? Quais são as Ou três seja, três histórias-chave, momentos? três momentos, três histórias que te trazem aqui, não é? Que põem aqui à frente. E começa por uma e vamos ver o que é. Por exemplo, foi esse trabalho das comunidades alternativas. Foi assim uma aventura no desconhecido, a de vários níveis, do desconhecido a de vários níveis mesmo, não é? Mergulhar, descobrir esses sítios, porque eles não estavam no mapa, encontrar essas pessoas, apresentar-me, chegar lá, não é? De repente entrar algures numa Ecovillage, nem era Ecovillage, mas no, sei lá, nos em França ou em Itália e de repente apresentar-me e ser recebido por eles e de repente passar lá 3 ou 4 semanas e mergulhar naquela intimidade, naquele cotidiano, conviver com aquelas pessoas, ou então uma tribo nómada que andava a viajar em carroças em cavalo e encontrei-os alguns, sabia que eles andavam aí na Península Ibérica, tinham alguns portugueses, alemães, não é? Nómadas autênticos, viajavam de carroça de a cavalo. Mal cheguei, entretanto a polícia apareceu, depois eram os agricultores que quase que lhes queriam bater, eu lá no meio, ou seja, houve ali uma data de questões que se levantaram do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico, do ponto de vista de estatuto, e claro, e mergulhar também nessa, o vivenciar, não é? De repente conectar-me com determinadas práticas tão ancestrais que eu não imaginava que existiam, de sobrevivência autêntica, não é? A partir da natureza e de relação com ela, isso marcou-me profundamente a minha, sim, foi um momento ali, durante 4 anos que eu desenvolvi esse trabalho que me tocou muito, sim, e que me trouxe muita, como é que é dizer, muita, muito propósito também, sim. E isso foi assim um momento importantíssimo. O outro foi quando a minha mãe faleceu, né, e que de repente senti, ok, há, ok, é aqui um momento também de uma oportunidade de sair aqui desta bolha, não é, de um Virgílio que não é muito inseguro, muito, muito vulnerável, muito pouco confiante não é, dos seus dons e dos seus talentos, e isso. Que Esse foi um sentimento, momento assim,
acho que também foi de me conectar também com toda a tristeza que estava eh, estava eh, uma certa frustração, não é? De dar voz, de assumir, da coragem de, não é? Daquela raiva para te moveres, para te agires. Portanto, havia ali esse propósito, mas havia um outro lado muito de autossabotagem, de limitação, de autolimitação muito grande. E acho que também com essa libertação da minha mãe e da Marta, acho que ativou isso em mim, não é? De, uau, pronto, também perceber não, eh, o que ela também me trouxe, não é? E os medos dela, e os medos que ela, e a forma como vivia a vida. E, portanto, foi um trabalho que depois desenvolvi na China, que eram os peregrinos do cotidiano, ou seja, era quase uma oposição àquele trabalho de comunidade, regresso à natureza, de projetos muito na área da regeneração, etc. E foi mergulhar nas grandes metrópoles, né? Na altura a China a expandir, 2004, né? E basicamente foi estes peregrinos cotidianos, esta viagem nestas grandes metrópoles, muito, não é? Muita desorientação, muita expansão, muita confusão, e desenvolver esse trabalho também foi não é? Tentar ali 5 meses ou 4 meses a viajar intensamente na Ásia trouxe-me um outro lado daquilo que eu não quero, não é? Daquilo que me traz sofrimento, me traz angústia, que me traz pressão. E a ver que, não é, que tudo apontava para ali, não é? Quer dizer, é uma coisa efervescente, a loucura, uau, isto aqui é um novo mundo, não é? E as novas oportunidades. E sim, esse foi o segundo momento. E o terceiro momento foi quando também senti necessidade de investigar mais sobre a minha prática. Fiz um mestrado no Reino Unido, em Brighton, e que também me aconteceu aí uma peripécia, um grande tiro no pé que dei e que quase que perdi tudo, não é quase perdi tudo e endividei-me imenso com uma coisa muito estranha que não é importante falar agora aqui. E ainda assim, ou seja, quase que autossabotou todo aquele projeto do mestrado, de investir na minha carreira internacional, do trabalho que eu estava a fazer. Pá, foi uma coisa brutal. E aí encontrei uma estratégia de, ok, como é que eu vou continuar a fazer aquilo que estava planeado, aquilo que eu tanto queria, estás a ver aquela cena mais tipo, não, pai, quero mesmo isto, preciso disto, não é? Alguma coisa me traz. E ainda assim encontrei uma forma, a partir do meu trabalho, de financiar, de pagar a dívida, financiar o mestrado e de continuar. E, portanto, quando eu regressei, desenvolvi um projeto que era o Ser e o Devir, não é? O Being and Becoming, e apresentei-o em vários, não só a nível internacional, mas depois também o trouxe a nível nacional, em vários museus, e a partir daí foi tipo, ok, eu quero partilhar esta minha experiência também durante essa exposição ou com artistas locais, ou com artistas que de alguma forma estejam numa fase mais de desenvolvimento da sua carreira profissional, e partilhar também esta experiência, não é? Não só do ponto de vista de artista, mas também do ponto de vista de alguém que foi construindo o seu percurso, a sua carreira, os seus contactos, criando no fundo o seu networking a partir da sua própria experiência. E, portanto, isso também foi muito interessante, porque em cada um desses espaços realizei essas residências, e foi isso que depois abriu a porta assim, não, eu tipo, ok, é isto que eu quero, sim. E, e houve o lado do artista Virgílio, que neste momento está, não é, está não é, em estado mais
de incubação há muitos anos, não é? E surgiu este lado do Virgílio de organização, de produção, de coordenação de todos estes projetos que têm nestes últimos 4 anos, estamos a falar agora de 4 anos, não é? Que a Ciclo, 5 anos, que a Ciclo se juntou. E foi aqui também que eu, nessa transição, que quando eu regressei ao Porto, nessa transição, tinha o meu estudo num caos, pá, só caixas, e que conheci a Ana, que neste momento é a minha companheira e que no fundo chega naquela altura que eu precisava, estava muito aberto a essa energia também pá, de iniciar esse tal processo coletivo e portanto inicialmente veio colaborar comigo, veio num formato de estágio e depois então começou a trabalhar comigo e depois, olha, entretanto também nos apaixonamos e nos relacionamos como casal e daí surge a Ciclo, sim. Virgílio, Sim. o que é que tu podes contar sobre essa experiência, que para mim é outra experiência marcante aqui para nós, que é este projeto de alguma forma é co-criado entre tu e a Ana, nessa Sim. partnership, nessa parceria, e isso é uma coisa comum aqui dentro do Innovations for the Future. Eu diria que mais de 2/3, numa estatística informal, mais de 2/3 dos projetos destes novos Game Worlds estão a ser co-criados por um casal, por uma parceria. Portanto, o que é que podes partilhar sobre essa experiência? Quais são os desafios? O que é que é, o que é que funciona? O que é que não funciona nessa relação de cocriação, não é? Dois que está sempre, não é? É 24 horas, não é? Está, digamos, no lar, em casa, não é? Com uma vida mais pessoal e está presente também na vida, na ação com o mundo. Portanto, esta divisão entre as caixinhas deixa de existir, as coisas começam a estar muito mais abertas e transparentes, não é? Como é que é? O que é que podes partilhar sobre essa experiência? Pá, eu acho que isto é um dos meus grandes desafios, não é? Não só de partilhar uma vida íntima, não é? Como também partilhar o meu trabalho, ou seja, aqui de repente foi dois em um, não é? Estava habituado a uma vida muito solitária, nómada, estou aqui, estou ali, portanto, viver sozinho, não é? Desenvolver o meu trabalho também sozinho, como já referi, e de repente passar a incluir nestas duas esferas, não é? E numa delas que o meu trabalho, que era uma coisa extremamente importante para mim, era e é, e incluir uma outra pessoa, e portanto eu acho que acima de tudo o grande desafio passou pela nossa relação interpessoal, não é? Não é? Como é que cada um está, como é que cada um vive, o- ou seja, como é que cada um é, não é? Como é que cada um se mostra em cada coisa que faz, em cada coisa que pensa, em cada coisa que diz. Isso a nível pessoal e a nível profissional, ou seja, é, podes voltar outra vez à pergunta que eu, entretanto, O, desconectei-me sim, do propósito. sim, o que é que podes partilhar sobre essa experiência de co-criar este Game Wall, não é? Ciclo, em partnership, em parceria com a Ana? Como é que é a tua experiência? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? Onde é que estão os desafios? Era um pouco aquela exploração que tu Sim, já estavas a fazer. sim, eu acho que os desafios é isso, é perceber o lugar de cada um, não é? Perceber a sensibilidade de cada um, é perceber, não é só mais perceber, é relacionar-nos, não é? Eh, de uma forma genuína, de uma forma aberta, e isso tem sido o grande dificuldade, não é? O grande desafio, não é? Nos vários momentos, como é que cada um se mostra e como é que cada um está perante aquela situação e como é que cada um comunica com o outro. E acima de tudo, eu acho que aqui, para mim, o desafio é isso, é na parte da comunicação. Como é que eu me comunico? Não é? Saio de 48 anos de estar na minha cabeça praticamente, não é? E sair dessa cabeça e passar a comunicar com o outro, para mim tem sido as minhas intenções, os meus medos, o que é que, não é?
que é que eu estou a viver. Eu acho que tem sido esse o meu grande desafio e que estou neste momento a aprender a fazê-lo com mais consciência, com, com, com mais segurança, com outra tranquilidade. Isso está-me a dar assim uma, uma alegria incrível, assim. Porquê que vale a pena? Porquê que vale a pena empreender em casal, em partnership? Porquê que vale a pena, não é? Porque tem Porque, desafios, mas há de sim, haver o outro lado, não é? Porquê que sim. vale a pena? O que é que funciona, que é tão estimulante? O que funciona, eu acho que é esta oportunidade de transformação, de crescimento, de, de viveres um verdadeiro laboratório, não é? E, e de te colocares lá nesse laboratório e de te autoestudares, não é? Naquele processo. E de não ser aquilo que eu estava muito habituado, que era uma fuga para a frente, não é? Isto não está a funcionar, eu encontro aqui alguns entraves, isto está a mexer muito comigo, ok. E continuo, não é? E aqui não, e aqui resolvi, não é? Dar esse mergulho, duvidar de tudo aquilo que eu conhecia, não é? A esse nível, desses mecanismos de sobrevivência, de autossabotagem e de autodefesa e autoataque também, não é? De vitimização também, e muitas vezes também de agressor, e passar a estar aqui, não é? A abraçar, não é? A abraçar esta oportunidade e não vê-la como esse, sim, esse desafio, mas eu vejo muito, e é isso que me traz essa alegria, essa força, essa raiva, essa oportunidade, essa coisa viva, não é? De estar ali, estar, estar ali presente e estar também entrega, não é? Me entregar também. É uma coisa que eu também tenho aprendido muito, é esse também não é só de me entregar, mas também de deixar ir morrendo, não é? Essas carapaças, não é? Ou seja, eu tinha uma carapaça muito grande, não é? Muito forte, muito densa, muito que não permitia ninguém chegar perto. E portanto, e aqui isso está a permitir essa, essa abertura, não é? O ser a começar a emergir, a deixar também estar mais presente, mais vivo. Virgílio, um outro dos temas que tu tens estado a trabalhar, que é, isto já falaste aqui hoje, é essa ideia de estar em coletivo, estar em equipa, fazer uma cocriação, portanto, e tu hoje estás ativamente a procurar criar uma equipa onde tu te sintas pleno, onde tu possas ser autêntico, onde todos os membros funcionem como pares e se mostrem e que seja uma verdadeira equipa de cocriação. O que é que podes partilhar sobre esta experiência neste momento? Ela está muito viva porque Uhum. estás a fazê-la, não é? Está a acontecer agora. O que é que podes partilhar sobre esta experiência para todos os que nos estão a ouvir? Porque, para mim, o tema equipa é um dos temas centrais daquilo que é as próximas culturas ou da Uhum. experimentação para as próximas culturas, e tu estás on the edge, não é? Não só estás on the edge questionando com a arte aquilo que nós estamos a viver e trazendo esse imaginário de novos futuros, como estás on the edge nessa ideia do trabalhar em casal e estar em casal a co-criar e ir fazendo algo diferente, como estás aqui a querer explorar isso em equipa. Como é que é? Como é que é estar nesse lugar? O que é que podes partilhar sobre isso? Tem sido assim uma a nível pessoal tem sido um mergulho a lugares que eu nunca tinha ido, não é? E, isto tem posto completamente ou seja, trazer as minhas vulnerabilidades para cima da mesa, trazer o meu ser começar a falar, a mostrar-se. eh, eu não gosto muito desta palavra mágico, apesar mas tem sido mágico. Mágico no sentido de transformação, de ver as coisas a acontecer. Eu não gosto da palavra mágico no sentido de parece que é uma coisa, não é de um imaginário, de uma fantasia. Não é uma fantasia, é uma coisa que estou a sentir, estou a vibrar com ela, estou a senti-la no aqui, no agora, nas ações, no pensamento, na organização,
na, na, na energia, não é? No campo que está a ser criado. Havia também os outros elementos da equipa a expandirem, a abrirem-se, a mostrarem-se. Ou seja, essa vivacidade que, que, que achamos que muitas das vezes tem que vir porque simplesmente estamos a ocupar este lugar e porque simplesmente temos esta missão, mas é quase uma coisa, não é? À força, de repente não, ela vem com outra vontade, com outra beleza, com outro gesto, com outra qualidade. E assim, muito bonito, sim. Grato, Virgílio, grato por tu partilhares o que está vivo em ti em relação a isso. Então, os últimos 5 anos têm sido a criar a Ciclo, em parceria com a Ana, a cuidar da parceria. Nasceu uma filha, a Magnólia. Há um projeto artístico a acontecer, há um projeto de transformação da equipa, de querer viver na equipa. Portanto, tu estás a chamar para a tua vida aquilo que tu gostavas que fosse o futuro, não é? O ir de bicicleta para o trabalho, ter o cuidado com a sustentabilidade, o incluir todas as vozes. Portanto, como é que tu cuidas de ti? Como é que tu cuidas de ti, Virgílio, neste processo, não é? De criação, de expansão tão desafiante e ao mesmo tempo aliveness, como tu estás a trazer, tão vivo, não é? Sim, Como é que tu cuidas de ti? O que é que tu fazes para cuidar de ti neste processo? sim, eu acho que isso também tem sido um processo, não é? Claro que a parte da alimentação é fundamental, somos muito dedicados, não é? A essa parte, e a Ana é incrível nisso, né? Da forma como cuida não é? Da qualidade dos alimentos que comemos e do que comemos, não é? Pronto, eh, para além da questão vegetariana, mas também da próprio biológico, dos produtos locais, e portanto há assim um cuidado muito grande. Parte depois também não é, do desporto, também está muito mais ativo em mim, sinto que é também, também me traz energia, traz-me força, traz estrutura, não é? Tanto ao meu corpo e para ele também acompanhar, não é? No fundo esta também este mergulho, não é? Neste desconhecido, esta transformação. E, e agora o que está mais vivo em mim é também todo este processo de não só o trabalho que estamos a fazer contigo e com o Gil, mas também a nível pessoal, não é? A nível e que também o Expand the Box também me trouxe, não é? Portanto, essa autoobservação diária, mútua, essa consciência do que é que eu estou a sentir, como é que eu me sinto, como é que eu estou vivo aqui e acolá. Portanto, eu acho que isso tem sido assim trouxe um recurso, não é? Uma segurança também, mesmo mergulhando nesse desconhecido, mas uma segurança para navegar, que de outra forma anteriormente estava muito mais disperso, não é? Havia questões de meditação que fui aprendendo aqui, acolá, questões de desenvolvimento pessoal também, mas que elas iam ficando não é, pelo caminho, ou misturava-se uma com a outra, mas pronto, não me trazia assim como é que é dizer, este apoio, não é? Esta clareza, não é? E isso está-me a trazer também essa vivacidade, essa força, essa ginástica, não é? Essa robustez, não é? Esse músculo, não é? Que está aqui vivo, muito, muito, muito vivo, sim. Acho que nunca me senti tão vivo, sim, sim, tão pulsar, não é? Tão entusiasmado, não é? Tão, uau, aquela coisa da descoberta destes mundos todos, destas dimensões todas, eu, o coletivo,
eu, a família, eu, o trabalho, ou seja, tem sido assim mesmo muito bonito, muito especial, assim. E estou muito contente por isso, por ter tido a oportunidade de chegar a este momento, não é? Deste momento em que também a ciclo está a expandir, deste momento em que até tínhamos tudo neste momento para tipo, ok, vamos, não é? Vamos, não é cristalizar, mas pronto, vamos abrandar, não é? Vamos estar mais confortáveis, mas não, traz um conforto neste desconforto, não é? Neste desconforto do desconhecido, neste desconforto da transformação, sim, e isso tem sido incrível. Grato, Virgílio, por me contares como é que tu cuidas, como é que tu estás a cuidar de ti. E estamos a terminar, quase numa hora que aqui estamos. Para terminar, qual é a tua essência, Virgílio? Nós falamos sobre a essência da Ciclo e o que estava por trás, falamos de como a Ciclo vê o mundo e interage com a sua comunidade, falamos da equipa da Ciclo, da partnership, depois temos estado a falar de ti, quais foram os caminhos para chegar à Ciclo, o que é que te move, como é que tu vês essa perspectiva de intervenção, como é que tu cuidas. Quem és tu? Quem é o ser humano que se reconhece por Virgílio? Qual é a tua essência? Sabes que isso eu acho que acho não, essa ideia da essência, não é? Havia uns palpites, não é? Havia aquela coisa, eu tenho uns palpites de que até sou assim, mas acho que nunca tive a coragem de lidar com ela, não é? Não é? Sim, já investiguei muito sobre mim, mas mais quase no ponto de vista de comportamento, do que propriamente desse convite, esse mergulho no ser, dessa relação dessa descoberta, não é descoberta, do dar voz a, não é? E é algo que é muito novo para mim, não é? E novo para mim de falar sobre ele, não é? Como te disse, era aquela intuição, não é? Porque não é? Havia momentos que vibrava com isto e momentos que atingia determinadas coisas ou que estava em determinadas posições e uou, isto trouxe-me não é? Esta magia, porque eu estou a senti-la, porque estou a ver, porque está a acontecer, mas não tinha propriamente palavras para ela, não é? E, e, e a essência. eh, eu acho que aquilo que me tem, que está assim mais vivo em mim, e às vezes também essa dificuldade de distinguir entre o que é que eu estou a racionalizar ou o que é que eu estou realmente eh, eh, a falar de dentro. Acho que aqui hoje aconteceu alguns momentos em que se calhar há 3 meses atrás não iria acontecer, não é? De me expressar, de mostrar o que é que está a viver em mim. E é essa capacidade é esse ser, ou essa essência que conecta com algo que vem das profundezas, não é? Que está oculto, não é? E que, e que o traz, não é? Para aquilo que está vivo, para aquilo que está visível, não é? Esta relação entre o oculto e o visível, não é? Entre algo que está lá em potencial, que está lá em, eh, em, eh, em estado puro e de repente, não é? Dá-lhe uma forma, dá-lhe uma visibilidade, e eu acho que é isso a minha essência de resgatar, de conectar, de abrir estes caminhos, não é? De abrir estes canais, de poder trazer esta, estas inspirações, sim, acho que é isso, assim, de conexão, sim, de criar conexões, não é? De juntar diferentes mundos, diferentes pessoas também, acho que é isso, também tem minha essência também traz isso, não é?
coisas improváveis, pessoas improváveis, que muitas vezes nem se falam, organizações que não se dão, e de repente, não é? Criar ali um campo em que todos vêm, e que estão juntos e que podem partilhar. Isso já aconteceu em alguns momentos, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e portanto eu acho que terá assim uma coisa mais viva em mim, mas é algo que eu estou a descobrir muito, sim, sobre. Então, sim. Grato, Virgílio, grato por teres aceito o convite para esta entrevista, por teres vindo conversar comigo, e estarmos aqui os dois nesta viagem, e por teres mostrado o game wall que estás a construir e o que está por trás desse game wall, porque é que ele é assim. Bem-aja. Obrigado, Marco. Então Até vá. já. Obrigado, então. Até já.